Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus e bom dia. Estamos passando aqui para deixar mais uma palavra da parte de Deus para o vosso coração na manhã desse dia abençoado por Deus. Tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar poderosamente com a sua vida através desse texto da palavra de Deus, aonde nós estamos a meditar nesse momento. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 5. Diz a palavra do Senhor: Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte e depositando aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficaria para ti, e vendida não estava no teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Amados e queridos irmãos, a igreja estava vivendo nesse período, um período de avivamento, um período de grande avivamento, a igreja de Jerusalém estava vivendo. Você não vai ler o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, derramamento do Espírito Santo no capítulo 2, impactou toda Jerusalém, o povo que ali estava de maneira tremenda. Pedro prega uma mensagem de arrependimento para o povo e a Bíblia diz que se converte muita gente para o Senhor. No capítulo 2, e a gente vai ver do versículo 39 em diante, que a igreja estava vivendo um período de avivamento tremendo entre ela, A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, na oração. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveria de acrescentar. No capítulo 3, a gente vai ver Pedro e João subindo ao templo na hora da oração, e a Bíblia vai dizer que ali Deus opera um milagre através de Pedro, de maneira que causa espanto em todo o povo que ali está. E dali em diante, Pedro agora é interrogado, João é interrogado, é ameaçado para deixar de falar no nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles se tomam ali uma posição dizendo: a gente não pode deixar de falar do que temos ouvido e visto, E eles, mesmo sendo ameaçados, ele permanece firme, porque o crente, ele não pode deixar de falar de Jesus, mesmo sobre ameaça. Amém, amados? Somos chamados para pregar o Evangelho e temos que pregar o Evangelho de Deus em todo o tempo. Amém? Em todo lugar que for oportuno para a gente falar, e falar sem medo, sem ousadia, e deixar o Espírito Santo fluir na nossa vida aquilo que ele quer fazer. No capítulo 4, a Bíblia vai dizer que eles se reúnem e oram, apresentando as ameaças a Deus, e a Bíblia diz que no versículo de número 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Quando eu leio esse texto de Atos dos Apóstolos, me dá assim, aquela coragem, porque esses homens, irmãos, ele não abria parada para nada para pregar o Evangelho. Não tinha hora, não tinha distância, não tinha lugar, não tinha ameaça que fizesse a igreja primitiva se calar, Diferente de alguns crentes que hoje qualquer coisinha ele já quer parar de pregar, Escolhe lugar para pregar, mas a gente deve pregar o Evangelho com ousadia, falar do amor de Jesus, falar de Jesus de forma tremenda para a glória de Deus. Amém? E no capítulo 5, a Bíblia vai dizer que em pleno Pentecoste, em pleno avivamento, acontece um ato de morte dentro da igreja. A Bíblia vai dizer que Safira e Ananias, um casal, eles se reúnem, e eles veem os irmãos vendendo herdade, doando para dividir, ajudar os mais necessitados na igreja, e a Bíblia vai dizer que eles também tomam a iniciativa. Porém, a gente vai aprender algumas verdades nesse texto, amados irmãos, que a gente tem que ter cuidado para não fazer o mesmo que Ananias e Safira fez e não sofrer as mesmas consequências. A Bíblia vai dizer que Safira e Ananias
Eles venderam, mas parece que quando viram ali o valor da herdade que venderam, a Bíblia vai dizer que eles reteve uma parte. Veja, versículo 2 do capítulo 5, ele vai dizer assim, e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, depositaram aos pés dos apóstolos. Veja, eles vendem a herdade, certamente a Bíblia nos dá liberdade para conjecturar, irmão Pedro, ore por nós, a gente vai vender a propriedade e tal, para abençoar a obra. Eles venderam, quando viram o valor, retiveram uma parte, os dois juntos combinando, e a Bíblia diz, levaram a outra parte e foram depositar aos pés dos apóstolos. Era a herdade, era deles. O valor da herdade era um direito deles. Mas a Bíblia vai dizer que eles tomaram alguns caminhos que levaram esse casal à morte, e a gente tem que ter muito cuidado, porque existe um fator que tem matado muita gente dentro da igreja. É crente, está dentro da igreja, mas estão mortos, outros morrendo por causa da mentira. É duro, mas é verdade. A mentira, ela tem tomado espaço na vida de muita gente que se diz cristão. É lamentável isso, mas muita gente que se diz cristão ainda anda na prática da mentira. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, não mintais, né? A gente deve andar na verdade, porque Cristo, ele é a verdade, nós pregamos a verdade, ensinamos a verdade, e o crente não foi chamado para andar em mentira, o crente foi chamado para andar na verdade, amém? A verdade, ela nos liberta, amém? E a gente tem que andar com ela. Às vezes é duro, mas é verdade, você tem que segurar a verdade e andar nela, firme, pisar firme, andando na verdade. Então vamos ver no texto algumas verdades que a gente aprende com esse casal e que a gente deve ter cuidado para não fazer. Primeira verdade, esse casal tomou uma atitude errada, né? Eles fizeram um acordo entre si, tá, né? Sobre uma influência satânica. Veja, amados, o perigo da mentira. Eles concordaram entre eles, olha, a gente vai reter uma parte do dinheiro e a gente vai dizer aos apóstolos lá que foi só isso aqui. E você tem que confirmar que foi isso aqui. Olha, você é minha mulher, não vai, entendeu? Aquela conversa, não vai mentir, não. E reteram a parte da herança sob uma influência satânica, porque todas as vezes que alguém combina de estar junto para mentir, seja para se defender ou para prejudicar a vida de alguém, o diabo está tomando parte nesse tipo de acordo. E a Bíblia vai dizer que eles concordaram e fizeram isso, amados irmãos, ferindo a santidade da igreja e do Espírito Santo e da liderança. Agora imagine, eles concordaram em mentir para o pastor Pedro, mentir para a igreja, mentir diante do Espírito Santo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Veja o versículo número 1 ao versículo 2 ao versículo 3. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E, levando uma parte, depositaram aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha a expressão que Paulo diz. Por que tu deixou Satanás encher teu coração? Para tu mentir? O dinheiro é teu, a herdade é tua. Se tu vender esses olhos, eu vendi por tanto, mas só vou dar tanto, não tem nenhum problema. Mas no momento que tu concordou com ela em mentir, em reter a verdade, e mentir para mim, tu não está mentindo só para mim, tu está mentindo ao Espírito Santo, que é quem está na igreja, tu está mentindo dentro da igreja, e isso pesou muito na vida dele. Amados, tenha cuidado para que você não fique um escravo da mentira e que você seja instrumento de mentira. Existem pessoas que mentem tanto que você não sabe quando ele está falando mais a verdade. E isso em todas as instâncias, viu, irmão? Tem pessoas que mentem para defender, mentem para ser beneficiado, mentem para prejudicar a vida de Deus. Quantas pessoas prejudicadas nesse mundo por causa de mentira?
Mentira que ele mente e mentira que outros levantam contra ele e prejudica a vida moral, a vida espiritual. Agora, eu quero deixar aqui claro para esses que andam na prática da mentira, mentindo para prejudicar a vida dos outros e mentindo para se defender, que o que você faz, Deus está vendo. E o que você faz para prejudicar a vida dos outros, a reta justiça de Deus vai defender aquele que está inocente. E aquilo que você está fazendo, mentindo, para se beneficiar, um dia sua máscara vai cair diante de Deus, diante do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Ande com a verdade, meu irmão. Ande falando a verdade. Amém? Você foi chamado para falar a verdade. Segunda verdade que a gente aprende, amém? É que ele reteve aquilo que não era dele. Veja, a primeira verdade que a gente aprende aqui é que eles concordaram em mentir. É um perigo, irmão, quando o casal ele se junta para mentir, uma família se junta para mentir. Você vai ser falsa testemunha mentindo contra alguém. Cuidado, o juízo de Deus vai te pegar mais cedo ou mais tarde. E eu vou lhe dizer a verdade, você vai pagar isso aqui, não é lá na eternidade só não. Se não se arrepender, paga aqui e paga lá. Se tu se arrepender, mas a justiça de Deus, ela vai te pegar mais cedo ou mais tarde e você vai pagar pelas mentiras que você tem levantado, falado mal das pessoas, tentado manchar a honra das pessoas, porque às vezes por motivo de inveja, às vezes você não consegue ser igual àquela pessoa, você não consegue desenvolver o trabalho que ela faz, você não consegue agradar com ela. Não faça isso. Não faça isso. Você vai ser, mais cedo ou mais tarde, chamado a uma prestação de conta por Deus. Amém? Que palavra, né, pastor? Mas é a palavra de Deus. Amém? A gente só tem que falar somente de batismo, de cura, de avivamento. A gente tem que falar verdades bíblicas que precisa ser modelada no caráter de muitos crentes dentro da igreja. Por isso que dentro das igrejas, algumas igrejas, Jesus não opera mais como operava. Jesus não derrama o poder como derramava. Por quê? Porque às vezes existe muita gente que eles estão dentro da igreja, com a capa de crente, com a roupa de crente, com o cartão de membro de crente, mas andando na prática da velha natureza, mentindo, enganando, fazendo coisas que não deve e até escandalizando a igreja com o seu péssimo testemunho de cristão. Amém? Se arrepende, meu irmão, saia desse caminho antes que seja tarde. A Bíblia vai dizer aqui que ele reteve a parte, reteve aquilo que não era dele. Porque se ele vendeu com o propósito de dar a oferta para a igreja primitiva ali, nos pés dos apóstolos, então para que ele reter? Tem gente que ele faz um voto, né, a Deus. Senhor, se tu fizer, eu vou dar isso. Aí, quando recebe a bênção, eita, para que dar esse valor todo, né? Aí retém e paga preço. Se você fizer um voto a Deus, de vender uma propriedade, de receber alguma coisa e você prometer, cumpra com aquilo que você prometeu. Haja o que houver, custe o que custar. Seja verdadeiro no seu voto diante de Deus. Porque tem muita gente que ele faz um voto a Deus, ele promete algo à igreja, mas depois que Deus abençoa, que ele vê o tamanho da bênção, ele diz, eu não vou fazer isso não. É muita coisa para a igreja. Mas lembre-se, o acordo que você fez não foi com o seu pastor da igreja, com o dirigente da mocidade, seja lá da congregação. Não. O acordo que você fez foi com Deus. E quem faz acordo com Deus tem que andar em sinceridade com Deus. Amém? A terceira verdade que a gente aprende com Ananias e Safira aqui é que eles estavam unidos, amados, para mentir. Um casal crente unidos para mentir. Já pensou? Lucas revela aqui 3 coisas no versículo número 3. Veja aí. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha, em primeiro lugar, quando Ananias repreende Pedro repreende Ananias, ele diz, Satanás encheu o teu coração.
O coração dele foi cheio pelo diabo. Que contraste, né? Enquanto no capítulo 2, a igreja estava sendo cheia do Espírito Santo, no capítulo de número 4 e 31, a igreja estava sendo cheia do Espírito Santo. Agora a Bíblia vai dizer que Ananias estava sendo cheio do diabo. É pesado. Mas tem pessoas na igreja que ele é uma bênção, é cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio da graça. Mas existe gente, lamentavelmente, que o seu coração está alugado ao diabo. E o diabo está enchendo o coração dele de tudo quanto não presta. E ele precisa pedir a Deus urgentemente que o Senhor entre na vida dele e faça uma purificação para ele ser restaurado antes que seja tarde demais. Coração cheio pelo diabo. Você conhece alguém assim? Que tem um coração cheio pelo diabo? De mentira, de engano, de falsidade, de fingimento. Meu Deus do céu, é tanta gente, irmão, que a gente vê, às vezes, eu já tratei pessoas que a gente olha para eles assim, a gente vê nitidamente que ele está faltando com a verdade, mentindo, mas até chora mesmo, derrama lágrimas. E você olha assim, se você não tiver pelo Espírito, você é enganado. E o Espírito Santo dizendo a você, ele está mentindo. Ela está mentindo. E quando você aperta mais um pouquinho pela palavra, depois a pessoa chega aí, pastor, me perdoe, eu menti, não fui verdadeira, a conversa foi assim. Lamentavelmente, existem pessoas que eles estão deixando o diabo encher o coração dele. E o seu coração, meu irmão, não foi feito para ser ambiente para o diabo encher, não. O seu coração foi feito para ser cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da palavra, cheio de amor, cheio de gozo, cheio de alegria, cheio da verdade, cheio da unção. Amém? Essas são as virtudes que devem encher o nosso coração como cristão. Amém, amados? O coração de um crente não deve ser cheio de ira, de raiva, de contenda, de malícia, de engano, de falcatrua, de mentira. Não, Senhor, de fingimento. Não. Ananias deixou o coração dele ser cheio pelo diabo de mentira. O diabo induziu ele. E Paulo é bem claro. Por que tu deixou o diabo encher o teu coração? Que coisa, irmão. Pedro está dizendo a Ananias, né? Por que encheu Satanás o teu coração? Cuidado, meu irmão. O que é que o teu coração está sendo cheio de quê? Pense nisso. Como é que o teu coração está sendo cheio? De Deus ou do diabo? De Deus ou das coisas do mundo? Porque tem gente que às vezes o coração dele está cheio de coisas do mundo. Está na igreja, mas o coração está cheio. É que nem os israelitas, né? Estava caminhando para Jerusalém e dizendo, eu estou me lembrando dos pepinos, das cebolas, as panelas de carne que a gente comia no Egito. Meu irmão, do Egito, Deus já te tirou. Do Egito, Deus já te libertou. Tu és uma nova criatura em Cristo Jesus e tu tem que viver agora uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo diz, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A tua vida agora é uma vida nova em Cristo Jesus, uma roupagem nova, um caráter novo. Amém, amado? A Bíblia diz, quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, quem adulterava não adultere mais. Amém? Não adianta ficar fazendo as coisas escondido, porque mais cedo ou mais tarde vai vir a prestação de conta. Deus vai chamar a prestação de conta, as verdades vai ser revelada, as máscaras vão cair. Pastor, essa palavra é tão pesada, pastor. Eu esperei outra coisa hoje da parte de Deus. Não, meu irmão, o rolo tem que ser comido todo. Amém? E a gente vai dando a palavra de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai nos concedendo. Amém? Eles unidos para mentir. Segunda coisa que a Bíblia vai dizer, eles formaram, a Bíblia diz, o diabo formou um desígnio no seu coração. E o que é desígnio? É uma ideia para realizar algo, com um propósito de fazer algo. O diabo bota no coração e diz assim, faz assim, faz assim. Cuidado, irmão, com os desígnios que o diabo coloca no teu coração. Cuidado com os propósitos que o diabo coloca no teu coração. Amém? A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Amém? Se der, ele se iranda, é bagunça mesmo. Você deve dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Amém?
Receba essa palavra neste dia, em nome de Jesus. Amém? E a Bíblia diz, amados irmãos, encerrando aqui a quarta verdade, existe mal que vem para o bem. Veja que eles mentem e eles pagaram com a vida. Pagaram com a vida. Veja que Pedro, ele dá uma palavra pesada. Ele diz assim, encheu Satanás do teu coração, guardando não é tua. Aí a Bíblia diz que Pedro diz no versículo 4, guardando não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio no teu coração, porque não mentisse a homens, mas mentisse a Deus. A Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que estavam ali ouvindo. Olha o que aconteceu. A Bíblia vai dizer que quando Pedro disse a Ananias, você está mentindo, você está pensando que está mentindo para mim? É? Você está mentindo para Deus, para o Espírito Santo. A Bíblia diz que na mesma hora o fôlego de vida saiu de dentro de Ananias. E Ananias caiu morto dentro da igreja. Que contraste, irmãos. Veja bem, enquanto a igreja estava sendo cheia do Espírito Santo, gente sendo curada, gente sendo batizada, gente sendo salva, Ananias cai no meio da igreja, morto, por causa da mentira. Você já parou para pensar se hoje as pessoas que mentissem, caíssem fisicamente mortas dentro da igreja, a gente ia ter poucos ou muitos enterros? É bom refletir sobre isso. Agora, deixa eu dizer uma verdade a você. Muitas vezes você não cai morto fisicamente, mas morre espiritualmente, perde a graça, perde o temor, perde a presença de Deus, fica uma vida vazia, mente perturbada, angustiada, cheio de ave de rapina maligna no coração, cheio de pensamento satânico. Mas em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nesta manhã eu quero ministrar uma palavra sobre a tua vida. Você que vive nessa prática, o Senhor Jesus Cristo repreenda todos os desígnios contrários no teu coração, que haja saúde na tua alma, guarda a tua alma do mal, que haja saúde na tua mente, no teu coração, para tu viver a plenitude do evangelho que Deus te chamou. Amém? A Bíblia diz que ele cai. Daqui a pouco chega a esposa não sabia do que estava acontecendo, né, irmão? Pastor Pedro, a paz do Senhor. Paz do Senhor, minha irmã. Olha, eu acredito que meu marido já falou com o senhor. Pedro disse, falou. Pois bem, é como ele disse, viu? A gente vendeu por tanto. Guardamos tanto. Aleluia. Para a obra. Está aqui, olha. O valor, Pedro disse. Os pés daqueles que levaram o teu marido. Também chegou aí, vai te levar. Porque o teu coração também foi cheio pelo diabo para mentir. Meus irmãos. 2 mortes numa noite só, num dia só, dentro da igreja por causa de mentira. Há um provérbio que diz que mentira tem pernas curtas. Você já parou para pensar nisso? Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui. Eu não sei você, mas eu estou sentindo. Olha, meu irmão, minha irmã, deixe essa prática. Saia desse caminho. Fuja com muita pressa desse caminho de andar mentindo. Irmãos, a gente coopera aqui com o pastor, tratando, cuidando de igreja, e de vez em quando a gente chega uma pessoa, pastor, fulano mentiu, disse isso a meu respeito. Ai, chorando. Quantas pessoas com ministérios acabados porque alguém mentiu contra ele? Quantas pessoas, irmãos, com casamento acabado por causa de mentira? Quantas pessoas com lado profissional acabado por causa de mentira? Quantas pessoas doentes porque anda mentindo? Quantas pessoas fracas na igreja por causa da mentira? Quantas pessoas, irmãos, que estão desfiando na fé porque anda mentindo? Já pensou? Eu conheci um irmão
que batizaram o nome dele de Lodo. Lodo. Aí eu, curioso, cheguei para os irmãos e perguntei, por que chama ele de Lodo? Porque ele escorrega muito, pastor, ele mente muito. Já pensou? Amados, a gente serve a Deus para ir para o céu. E uma das coisas que vai impedir muita gente de subir para o céu é a mentira. Porque lá não entrará mentiroso. Você já parou para pensar nisso? Ah, mas eu prego, eu sapateio, eu cirando, você pode rodar num pé só, você pode ter fogo da cabeça até o pé, mas se você andar na mentira, você vai ficar fora do céu. E não é eu que estou dizendo isso, não, porque o Senhor não é menor, é a palavra de Deus. Ficarão de fora os mentirosos. Se arrependa desse mal. As vidas que você tem prejudicado com mentira, vá lá atrás, peça perdão a ele e a ela. Não minta, não. Ande na verdade, rapaz. Ande na seriedade. E Deus será com você. Amém? A Bíblia diz que caiu um temor. Eu falei que há mal que vem por bem. Veja, houve um temor na igreja quando viram 2 mortos. Quando as pessoas pensavam em falar algo para o pastor da igreja ou para dizer para a liderança, rapaz, vamos ter cuidado, porque senão a gente vai morrer. E a mentira, por bom tempo, ela foi sendo aniquilada de dentro da igreja. Cuidado. Cuidado. Me veio um texto agora na mente e eu quero ler ele, Efésios, abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios. Eu já citei ele aqui falando, mas eu quero ler mais uma vez a palavra de Deus, né? Capítulo de número 4 e o versículo de número 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 27. Não dei lugar ao diabo. Não dei lugar ao diabo. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu não preciso dessa palavra, graças a Deus. Mas guarde ela, porque existem 2 coisas que a palavra de Deus faz na nossa vida. A preventiva e a corretiva. A preventiva, ela está dizendo, não faça, não pratique isso, porque você vai se prejudicar. E a corretiva, ela está dizendo para a gente, você fez, mude dessa atitude, saia desse caminho, se arrependa para alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome do Senhor Jesus. Continue orando por nós, para que Deus continue nos ajudando nessa caminhada, em nome de Jesus. Que o Senhor também nos guarde, a mim também, que também estou sujeito como pessoa, como ser humano, a entrar por esse caminho. Que o Senhor me guarde com seu sangue, nos guarde com seu sangue, para que a gente não entre nesse caminho de viver uma vida na prática da mentira. Ande com a verdade, fale a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.